Você já ouviu falar na chamada Indústria 4.0? Será que o consumidor também é diferente? E as vendas, hein? Passam a ser diferentes também? Para vender, não importa qual seja o negócio, é preciso satisfazer clientes. Na internet, a lógica é a mesma, mas para alcançar sucesso no universo online, é preciso estar atento a fatores-chave do mercado digital. E é isso que a gente vai entender, saber o que mudou com a jornada de vendas no mundo 4.0. Com o coach em vendas, Alexandro Portuágua. Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado novamente pelo espaço, Patrick. Rádio Diário, né? Isso. FM aqui 95.7. Obrigado aí à audiência dos seus ouvintes. E estamos aqui para justamente falar sobre essa jornada aí, Market 4.0, o que há de falar e ser dito aí muito pela cidade, né? Exato. Esse desenvolvimento aí de marketing, negócios e mercado 4.0. A gente estava pesquisando e na chamada Revolução Industrial que a gente vive, né, a quarta Revolução Industrial, quem é o vendedor 4.0 e como deve agir esse vendedor, essa vendedora, diante das necessidades do consumidor com as novas tecnologias? Você falou tudo, necessidade do consumidor. Antes o vendedor ele estava, a proposta dele era entender o produto, saber todas as suas qualificações, saber todas as suas diretrizes, o que seria bom, tempo de garantia, enfim, tudo em relação ao produto. E aí ele se especializava no produto e automaticamente vendia ao cliente e iria em busca dos clientes que poderiam absorver, né, aquele produto ou serviço. E hoje em dia não. Eu costumo elevar um pouquinho mais. Estamos na Revolução 4.0 e com o marketing 5.0 já, né? Depois a gente, até numa outra momento, a gente pode discutir isso. Mas, assim, esse conflito de informações, esse conflito de evolução é que existe hoje. A grande pergunta, o vendedor, ele está tendo muitos problemas no mercado em enfrentar essa jornada de vendas, e eu digo que sim, porque ele está especializado no produto. A partir do momento que o vendedor ele se especializa, ele se transforma num especialista em seres humanos, conhecendo as suas necessidades, dores, anseios e satisfações, né, satisfação, com certeza ele vai ter melhores resultados. Então, o vendedor hoje ele tem que se especializar em seres humanos, saber o que o ser humano pretende em usar aquele produto. E aquele produto em sanar a necessidade, a dor desse cliente, desse avatar, desse persona que nós chamamos no marketing. Na época daquela primeira revolução industrial, o foco maior das empresas era produzir em grande escala, né? Perfeito. Menor preço possível, muita produção, o produto era o grande foco lá Perfeito. atrás. E na indústria 4.0, qual é o foco? O foco é escalável, né? Você produz uma única vez. Isso para quando a gente fala de produtos digitais. Produção, indústria e comércio continua a mesma coisa, sendo que o foco não é mais somente marca, produto, e sim necessidades, anseios e satisfação do teu cliente. Mas quando a gente fala sobre essa parte de hoje, seria o quê? Seria o produto escalável, né? Você cria um produto digital, um professor, um digital, uma digital influência com algum tipo de informação ou dados. A própria imersão 4.0 ele pode se transformar num produto digital. E aí você tem um investimento sobre aquele produto. Esse investimento ele é uma única vez, né? Então, ele se torna escalável. Por quê? Porque você vai vender várias vezes através de um investimento. É diferente de uma motocicleta, que você teve que investir um custo fixo. Para se vender 1.000, tem que investir 1.000 vezes nesse custo fixo para você obter o lucro de 1.000 peças. Né? E no mercado digital, quando existe o produto digital, você tem aí. E essa é a razão, eu vou um pouco mais profundo nessa tua pergunta, essa é a razão pelo qual deixa as pessoas até meio que confusas. Tá? Principalmente quando você trata sobre sandálias, sapatos, sobre roupas, sobre vestuário, sobre serviços. As pessoas elas
elas confundem, elas tipo... me ajuda numa palavrinha que seria tipo elas se equivocam-se em relação a esse mercado. Um produto digital é uma coisa. O produto que já existe no mercado desde da revolução 1.0 lá atrás para cá é a mesma coisa. A única coisa que se muda é o conceito com que o marketing, em cima dos canais digitais, pode oferecer. São as ações. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso com o nosso entrevistado, que é o Alexandro Portoágua, coach em vendas. Quero saber se já tem vendedores atuando nisso ou, como ele disse ainda há pouco, soltou uma ideia ainda há pouco, uma certa dificuldade também. Essa questão do mercado 4.0 e o vendedor, você falou uma frase que é bem interessante, pode ter alguma dificuldade o vendedor tradicional para o vendedor 4.0, padrão 4.0, né? Já temos em Manaus esses vendedores ou não? Se especializando. Vamos lá. Se especializando. É justamente por isso que existe imersão e eu faço votos de que outras pessoas, referências no mercado digital, no mercado de marketing e o indústria 4.0, eles se interessem mais ainda sobre o assunto e façam justamente esse sentido vir a ser uma realidade, que seria transformar o aprendizado desses vendedores que existem para o mercado 4.0, que é uma linguagem completamente emocional, uma linguagem linkada de envolver o cliente em cima das suas necessidades, em cima dos seus anseios, em cima das suas satisfações. Em algum momento, sempre na vida, a gente passa frustrações, né, Patrick? E eu mesmo, quando era garoto, eu era louco para ter um Dockside. Esse que você está usando assim. Esse que eu estou usando. Então, hoje, quando eu saio com o Dockside, eu uso até sem meia, né? Com um shortzinho jeans e tal, uma camisetinha bacana e tal. Por quê? Porque eu quero mostrar que hoje eu tenho também um Dockside, né? Um sapato que na época era um Samelo, né? Que era caríssimo e tudo, e eu ganhava metade de um salário mínimo como office boy, e hoje em dia eu tenho condições de comprar pelo menos um ou dois, né? A cada 6 meses, vamos dizer, e o poder está comigo. Então, eu preciso de um vendedor quando eu chego, não para que ele fale sobre o tênis que está na moda, a evolução, o que houve, se é macio. O macio ele tem que ser, né? Ele vem para o meu pé. Então, acho que o vendedor ele tem que ver justamente vir se especializar, e as pessoas que trabalham com marketing digital virem especializar esse cara que é super importante na área comercial, né? E justamente nas pessoas, fazer com que ele entenda que existe o ser humano, é o ser humano que vai usar aquele produto, aquele serviço. E o ser humano, existem ali algumas dores, alguns anseios, algumas satisfações que podem ser sanadas com aquele tipo de produto, serviço a ser comprado, adquirido. Bem, eu vou colocar uma situação para o senhor, para ver se o senhor destrincha do jeito que a população observa. Quando você está numa empresa, seja ela de vendas, de produtos ou de comunicação, você encontra geralmente em todas elas aquela frase lá, missão, né? Elas colocam, não é isso? Missão da empresa, não é isso? Valores. Valores, né? Missão, valores e mais alguma coisa que eu agora não... Visão. E visão, missão e valores, não é isso? Isso. Aí o cidadão entra naquela empresa, ele lê aquilo, que legal, bonitinho, poxa, muito bacana. Estratégico. Mas ele pergunta será se isso funciona mesmo, ou se essa atuação está ali. E na venda? Vamos lá. Quando existe esse triângulo, né, que a gente chama que é visão estratégica, visão tática e visão operacional, né? O marketing, ele compõe justamente aí. É por isso que eu digo assim que o marketing, ele evolui para o digital. E na última entrevista que eu falei, não sei se você se lembra, eu disse que o marketing, ele continua sendo marketing. Lembro. Porém, quando nós falamos de marketing digital, é porque a gente usa os canais digitais. Daqui a pouquinho até eu vou te falar, a gente pode até perguntar uma estratégia para uma ação para o marketing digital. Como que funcionaria? Eu poderia te falar também aqui. Mas assim, quando se usa o marketing digital, é porque você está usando os canais. Quando você fala sobre o triângulo, a Maslow e a gestão estratégica, que a gente chama de matriz BCG, unidade estratégica de negócio, portfólio de negócios, enfim, a vaca leiteira, né, enfim, outros
requisitos, pré-requisitos que o marketing tem para que você possa ter uma concepção de que se o teu produto está bem no mercado ou não, isso é estritamente mesmo estratégico. Então, quando você tem esse triângulo, você está vendo essa parte aí, visão, missão e valores, e os seus objetivos como visão estratégica. Então, o que quer dizer? Essa visão estratégica é a direção, o CEO, que ele fala justamente para que todos os seus funcionários e colaboradores eles possam ter aquela visão. A visão está direcionada para quê? Para a parte ética da empresa. A missão é para a parte objetivo, fundamental, para que existe aquela empresa, né? E os seus objetivos e metas. Aí, embaixo desse triângulo, você tem uma segunda parte que nós chamamos de operacional. Esse operacional está linkado com o gerenciamento, né? Tem os diretores em cima e os proprietários, os CEOs. Aí vem na parte do meio o operacional e depois vem o gerenciamento, né? Que dá toda essa estratégia que nós chamamos de gerenciamento estratégico de marketing, que é justamente aí que vem a linguagem para os vendedores. Olha, vocês têm que bater meta tal, dentro de determinado recurso, dentro de uma determinada região, de tal dia até tal hora, de tal hora até tal hora, tal dia até tal dia, para vender determinados produtos e atingir determinadas metas. Não é mais assim hoje. Tá? Existe todo esse gerenciamento estratégico, mas só que existe também a especialização do vendedor para que ele entenda também que ele vai procurar lá seus resultados em cima de quê? As metas seriam outras? As metas seriam estabelecer um relacionamento com o teu cliente. O primeiro ponto que eu acho que seria bem importante entender seria esse: estabelecer primeiro um ponto de relacionamento. Como que você vai buscar? Ele tem que ser um especialista em pessoas, o vendedor. Né? Ele tem que conhecer, claro, o produto. E aí se transformar o quê? Estudar um pouco mais em se relacionar com as pessoas. É por isso que hoje em dia as pessoas elas estão tendo muito problema. Porque relacionamento, desde o ruído de comunicação, as pessoas são o quê? 95% emocional. Então, se eu chego contigo, isso é o primeiro ponto, tá? Que é em atendimento que eu chamo. E dentro do meu treinamento tem muito, que é o auditivo, o visual e o sinestésico, que é o quê? Dentro desse primeiro momento, quando você está com 95% do teu emocional já linkado, automaticamente você tem um tipo de reação. Essa reação pode ser positiva ou negativa. E se o vendedor sabe lidar com isso, ele vai automaticamente submeter, mudar a estratégia de relacionamento, de interesse, de confiabilidade, porque essa estratégia, qual o resultado final? A venda? O lucro? Não. A confiança do consumidor, do público-alvo, em relação ao vendedor. Interessante isso, e a gente vê isso também em muitas outras áreas, em muitos outros segmentos, pessoas que ouvem uma coisa, falam aquilo que não é real e acaba prejudicando até relacionamentos, né? Verdade. Alexandro Portuago, coach em vendas, muito obrigado por sua participação. A gente espera contar com você em breve para falar sobre essa questão do marketing mais ainda e as mudanças que tudo isso estão acontecendo, tá bem? Obrigado, bom dia. Bom dia.